E aí, pessoal? Começando mais um vídeo aqui no canal Ficha Técnica. Hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui um vídeo bem legal, um vídeo bem bacana, que são os prós e contras de você ter um Ford Verona nos dias atuais, tá certo? Então, assim, só reforçando, o Ford Verona ele é um veículo de alta qualidade, um veículo que eu já possuo ele há pelo menos 4 a 5 meses, tá certo? Tem sido um carro que tem me atendido super bem em todos os aspectos possíveis, tá? Todos os carros vão ter manutenção a ser feitas, vão ter suas dificuldades e suas facilidades também, tá certo? Mas o intuito do vídeo aqui é trazer para vocês aqui algumas ideias, né? Sobre, por exemplo, prós e contras, né? De se ter, no caso, um Ford Verona nos dias atuais, tá certo? Se realmente vale a pena você ter esse veículo hoje, né? Daí fica ao critério de vocês, tá certo? Após vocês verificarem todas, né, esses prós e contras, vocês decidem se de fato é legal, é bacana manter um veículo desses atualmente. Na minha opinião, para mim, hoje ele tem sido muito bacana. Eu tenho conseguido manter ele super tranquilamente, tá? Mantendo as manutenções certinho. Ele tem sido um carro que tem me ajudado bastante, tá? Principalmente para mim que utilizo ele no dia a dia, para trabalho, para lazer e etc, tá bom? Então, começando aqui para vocês, tá? 5 prós e 5 contras eu separei, tá certo? De acordo com a minha opinião, tá certo? Se você tem, no caso, algum pró, algum contra que vocês viram que eu não coloquei aqui no vídeo, vocês podem deixar também nos comentários. Isso ajuda a enriquecer cada vez mais o canal, né? E a compartilhar também conhecimento, tá certo? Então, começando aqui, primeiro pelos 5 prós, tá certo? O primeiro pró para mim, no caso, seria a manutenção barata e peças de fácil acesso, tá bem? O Ford Verona, por ser um designer, né, que ele foi montado com o motor Volkswagen, vocês sabem que o motor Volkswagen ele é um motor mais barato e mais forte, né, em questão de durabilidade, tá certo? Então ele é um veículo mais fácil de você manter, tá? Porque as peças são fáceis de encontrar, elas não têm um custo tão elevado, tá certo? Se nós formos fazer um comparativo entre veículos de fato Ford e Volkswagen, vocês vão ver que a manutenção de um veículo Ford em si, ele vai ser mais cara, de fato, em questão de peças de motorização, né? Vai sair mais caro, tá? Como ele foi montado o projeto em cima do motor Volkswagen, no AP 1.8, ele acaba sendo um veículo de peças mais fáceis de se encontrar e, consequentemente, mais fáceis de comprar por questão de valores, tá bom? Então isso é um ponto muito positivo, né, para você que busca um carro que você não vai ter problema, dificilmente você vai ter algum problema com esse carro, tá? Com questão de motorização, por questão de peça. E caso aconteça de vocês precisarem trocar em algum momento, vocês vão ter um acesso fácil, né? Com essa manutenção, pagando barato, né? Até mesmo com um mecânico em um orçamento, tá? É um veículo mais fácil de se lidar nele, tá certo? Passando então agora para o segundo aspecto positivo do Ford Verona, tá? O motor é muito forte, ele não quebra, tá? Então, como eu mencionei para vocês, esse carro aqui mantendo uma manutenção segura, né? Uma manutenção periódica com esse carro, pelo menos 6 em 6 meses, tá? Para trocar peças que estão desgastadas, né? Ou que é necessário trocar, uma questão de segurança, tá bem? Ele é um carro que vai ter uma vida útil extremamente longa, tá? Extremamente longa mesmo, certo? O Verona ele é um carro que foi feito para ele aguentar, né, muito tranco, aguentar as jornadas, né, diárias das pessoas sem problemas, tá? Então ele é um carro que, em questão de motorização, dificilmente ele vai quebrar, tá? Ele é um carro que aguenta muitos anos, né, de uso diário mesmo, e ele não vai dar problema, dificilmente vai dar problema. É só manter a manutenção, né, certinho, né, de tempos em tempos, que ele vai aguentar muito tempo aí, tá bem? Passando então para a terceira dica para vocês, tá? Das dicas positivas. Ele tem um bom desempenho na estrada, ele tem um 0 a 100 de 12 segundos, tá? Em média, tá certo? Então ele é um carro que ele é bem esperto na estrada, tá? Ele tem um 0 a 100 de 12 segundos, ele não fica atrás numa BR, por exemplo, né? Se você pegar um carro que tem uma cilindrada menor, né, uma potência menor, 1.0, 1.6, ele consegue compensar muito bem o Verona, tá? Então ele é um carro que eu pego bastante a estrada, tá? Eu já pego bastante a BR, faço mais ou menos 70 quilômetros quando eu pego a estrada. Ele é um carro que nunca me deixou na mão, tá? Eu consigo fazer ultrapassagens seguras com esse veículo sem nenhum problema. Ele desenvolve super bem na estrada. Então isso é um ponto bem positivo, tá? É complicado você estar com um veículo que você não consegue desenvolvê-lo na estrada.
Principalmente na estrada, que é um momento que você precisa manter uma velocidade média, tá? Pelo menos a velocidade da via. Se você ficar abaixo, você pode sofrer algum tipo de problema, no caso, né? Você fica com um pouco de insegurança. Então isso não é legal, tá? O bacana é você ter um carro que ele consiga se desenvolver muito bem sem você passar nenhum tipo de aperto, tá? Então o Verona, ele é um carro que ele é muito bom nisso, tá? Ele desenvolve super bem na estrada. Isso é um ponto muito positivo, tá certo? Passando então para a dica 4, tá? O ponto positivo 4, que seria o consumo de combustível desse veículo, tá? Vocês têm que entender, é um veículo de 1995 de fato, no meu caso, tá? Um veículo 95, mas tem vários tipos de ano desse carro, 89, 92 e assim por diante, tá? Então, o que acontece? Ele tem, para mim aqui, um consumo bom. Para mim ele é um consumo bacana, tá? Ele faz cerca de 9,5 na cidade e 14, dependendo do caso até 15 na estrada, tá? Então, dentro da cidade, você tendo aquela rodagem diária, por exemplo, para ir em determinado local, ele tem um consumo bacana, diferente de alguns outros veículos, por exemplo, com uma motorização até mais forte, tá? Então, é um veículo que consegue administrar para você um consumo bacana. Tá? Ele vai ter um consumo legal, você vai conseguir desempenhar ele várias vezes, né, por semana, sem ter que ficar abastecendo ele muitas vezes, tá? Então ele é um carro bacana. Na estrada ele vai fazer 14 a 15, né? 14 de forma geral, tá? Pela ficha técnica original desse carro, tá? Mas se você andar tranquilamente, né, sem pisar muito, ele pode chegar a fazer até 15 quilômetros, tá? Ele já chegou a fazer 15 quilômetros comigo, tá bom? Então ele é um carro que tem um consumo de fato que atende super bem, tá bom? É um carro realmente que atende bem em questão de consumo, tá certo? Passando aqui para a dica número 5, tá? Uma dica muito positiva também, principalmente se você tem família, se você viaja bastante, que é o porta-malas. Ele tem um porta-mala grande, tá? Ele tem um porta-malas bem acessível, tá? Que consegue carregar uma grande quantidade de bagagens, tá? Sem sofrer nenhum tipo de problema, tá bom? Então você consegue colocar uma quantidade bem bacana de bagagem, tá? Ele tem um porta-mala que gira em torno de 384 litros, né? Então você consegue comportar bastante bagagem numa viagem longa, né? Você não vai sofrer com questão de bagagem, pode levar bastante coisa que ele vai ir super bem também, tá certo? Bom, estando dito então as dicas no caso positivas, a gente vai passar então agora para as dicas negativas, de acordo com a minha opinião, tá certo? Se vocês acham que tem alguma outra dica que ela é algum ponto negativo ou ponto positivo a mais, eu reforço, pode deixar nos comentários, tá? Isso agrega bastante o conteúdo e agrega também o conhecimento para os demais, tá bem? Então passando então para 5 dicas que na minha opinião são negativas sobre o Verona, tá? A primeira seria, no meu caso, os opcionais desse carro, tá? No meu caso, o meu modelo é o 95, tá? Ele é um carro que ele é pelado de tudo, tá? Infelizmente, ele é um carro que ele não tem opcionais, tá? Ele não tem direção hidráulica, não tem vidros elétricos, não tem travas elétricas, tá? Ele não tem ar-condicionado, por exemplo. Então ele é um carro bem básico, bem seco mesmo, de fato. Ele possui ar frio e ar quente, que vem normalmente nos veículos, né? Ele tem os faróis de milha, tá? Que eu mandei arrumar, fiz uma manutenção nos faróis de milha, né? O farol de neblina, para que eu consiga utilizá-los em questão de estrada. Isso é bem importante, tá bom? Mas ele é um carro pelado, tá? Nesse modelo em si, ele não é tão completo, tá? Diferente, por exemplo, do Verona Guia, que ele é um Verona mais completo possível, né? Então é um carro realmente bem bacana. Mas no meu caso, ele deixa a desejar um pouquinho nesses opcionais, tá certo? Fica um pouquinho complicado daí. Mas nada que interfira muito, tá? De fato, ele me atende super bem sem esses opcionais, tá bom? Passando para o segundo contra, tá? Seria para mim a bomba de combustível, ela trava a boia, tá? Isso já aconteceu comigo pelo menos 2 vezes. E é um problema que parece ser crônico, eu não sei vocês, deixem até nos comentários se vocês tiveram já esse tipo de problema, tá? A boia, ela trava, tá? Ou ela sobe muito devagar, tá? Ela demora demais para subir. Tá? E o marcador de combustível, então, ele demora, consequentemente, mais para marcar o combustível corretamente, tá? Já teve casos, por exemplo, de eu passar numa lombada, né? E o ponteiro de combustível, ele acaba mexendo, tá? Irregularmente, tá? Isso não é comum, isso não pode acontecer. Isso indica, por exemplo, um problema, né? Na bomba ou na boia de combustível. No meu caso, era a boia.
Mas quando eu peguei esse veículo, eu já fiz a troca da bomba de combustível junto, tá? A bomba estava bem velha já estava com vários resquícios de sujeira, então foi trocada também, tá? Mas eu tive novamente problema na boia de combustível, né? Ele não marcava corretamente o combustível, então foi feita uma manutenção só na boia de combustível para tentar resolver esse problema e enfim resolveu, tá? Mas parece ser um problema mais crônico, tá? Então deixa aqui no comentário se você já passou por esse problema no Verona, tá bom? Isso é bem importante, tá? Passando para a dica 3, tá? Na minha opinião, os acessórios de acabamento são caros e quando você encontra, geralmente estão em estado não muito bom, estado ruim, tá? No meu caso aqui, eu tenho procurado algumas peças, alguns acessórios para o Verona que eles vieram sem quando eu comprei, tá? No meu caso, tem a tampa ali do porta-luvas, tem a tampa dos fusíveis, né? Que ele veio faltando, tá? Eu já procurei, quando eu encontrei bem caro por exemplo, pelo Mercado Livre, né? Eu encontrei, ela é bem caro, tá? Geralmente, o Escort é um modelo que muitos acessórios do Escort eles dão no Verona, mas quando eu encontrei por um custo bem elevado, tá? Então, e muitas delas é difícil até de encontrar, tá? É difícil até de encontrar, tá certo? Aquele suporte que tem na parte de trás do carro, que é o suporte de placa, né? Já me perguntaram bastante, né? Em grupos onde eu encontrei, como que eu comprei esse suporte, e o meu carro ele já veio com esse suporte, tá? Mas eu sei que é extremamente difícil encontrar esse suporte, e quando se encontra, dificilmente ele vai estar no estado bom, tá? Então ele é um suporte tipo uma moldura que vai na parte de trás do carro e é acoplado a placa no meio dele, tá? Então é difícil de encontrar, por exemplo, esse tipo de acessório nesse carro, tá? E quando se encontra, realmente é um valor bem elevado, tá? Diferente, por exemplo, das peças. As peças a gente encontra fácil, né? Mas esses acessórios é mais difícil, tá bom? Então isso para mim é um ponto negativo, tá certo? Passando então para a dica 4 de negativos, tá? Para mim, o número de chassis na porta do passageiro, da frente do carro, né? Ou seja, do meu lado, o lado do motorista, o número de chassis ele fica bem na parte do chassi do lado da porta. Isso para mim não é bom, tá? Não é legal, é algo que é bem complicado, tá? E quase todos os modelos de carro de anos mais antigos, até pelo menos o ano de 2000, 2001 para cima, eles vinham com o número de chassis gravado bem na parte da porta. Isso cria um problema muito grande. Por quê? Porque geralmente entra muita umidade por ali. Tá? Quando você abre a porta ali, entra muita umidade. Quando você vai lavar o carro, se a vedação não está muito boa, pode correr água por ali, entra no número de chassis, pode acabar criando uma corrosão por ferrugem, tá? Então é muito complicado. Se você tem, por exemplo, uma batida lateral no carro, em que você sofre, por exemplo, um acidente, e a batida é na porta, né, da direita, na porta onde está o passageiro, pode prejudicar muito, no caso, aquela lateral, você pode acabar perdendo por completo o chassi, o número de chassi do carro, tá? Então você vai criar um problemão para você conseguir refazer o número de chassi desse carro, vai precisar de uma remarcação, né? Então é bem complicado, tá? Mas é um padrão, tá? Nos anos mais abaixo, né, em questão de produção de carros, foram feitos dessa maneira, tá bom? Mas para mim é bem negativo, tá certo? Passando então agora para o último ponto positivo do Ford Verona, na minha opinião, tá? Seria vazamentos de água em isolações, tá? Acontece comigo bastante, tá? Acontece na parte ali de cima, onde corre água de cima do teto do carro, né? Ele tem aquela calha, né? Onde a água corre por baixo das rodas, né? Para correr para fora. No meu caso, ele entra água por ali e entra para dentro do carro. Então, quando chove, né, quando acontece uma chuva muito forte, muito intensa, ou quando mesmo se lava o carro, ele entra água dentro do carro. Estou tentando corrigir esse problema, estou tentando verificar o que pode ser feito, né? E o que está acontecendo que está vazando água. Mas geralmente vaza água em algumas vedações, tá? Isso é um problema que acaba acontecendo com vários modelos de carro, né, mais antigos também, né? Seja geralmente o Ford, já tive um Ford Fiesta, né, 2000, e acontecia o mesmo problema, tá? Problema com vedação em borracha, né? Ressecamento de borracha,
tá? Mas no meu caso aqui, ele vaza bastante água para dentro, ainda vou ver o que está acontecendo para tentar resolver isso, tá bem? Bom, então no vídeo de hoje foi isso, tá? Mostrando para vocês aqui 5 dicas, 5 detalhes positivos, 5 detalhes negativos do Ford Verona, na minha opinião. Se você gostou do vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo, porque isso fortalece mais o vídeo e distribui mais conhecimento para todos, tá bem? Então eu gostaria de agradecer a todos por assistir o canal, tá? E até o próximo vídeo. Até mais!